Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, atualizar aí as últimas informações, projetar o que pode acontecer nessa semana que se inicia amanhã, né? Será que pode acontecer uma demissão de Maurício Barbieri? A pressão está muito grande, né? O próximo jogo do Vasco é um clássico contra o Flamengo. Enfim, vamos tentar aqui, cara, encontrar alguma solução. Enfim, vamos conversar. Vamos trocar essa ideia, falar sobre o Vasco, sobre esse momento. Realmente um momento muito complicado, realmente difícil de aturar, de digerir, mas vamos lá. Vamos conversar aqui sobre o Vasco da Gama, dar uma olhadinha também na classificação, o Vasco se afundando ali na zona do rebaixamento. Vamos conversar sobre tudo isso aqui, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começa com um recado aqui do OneFootball, que é parceiro do canal Machão da Gama, e você pode baixar o OneFootball gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa o OneFootball de graça. Lá você tem tudo na palma da sua mão, tabela do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos de todas as equipes, Brasileirão, Série A, Série B, Série C, enfim, tudo você encontra no OneFootball, os próximos jogos do Vasco, enfim, para você saber quando você vai se estressar de novo vendo o Vasco, no OneFootball tem ali tudo explicadinho com notícias do Vascão. Se você tá aí também esperando pela demissão do Barbieri, se acontecer a demissão do Barbieri, o OneFootball te notifica na palma da sua mão. Para baixar, o link na descrição e também o QR Code aparecendo na sua tela. Bom, vamos lá. Vamos conversar, né, sobre esse momento do Vasco. O Vasco que está aí na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem América e Corinthians que jogam hoje. O Vasco pode terminar na 19ª colocação o Campeonato Brasileiro, ou seja, o Vasco pode terminar na penúltima colocação. Bom, cara, ontem foi mais uma partida horrorosa, né, do Vasco. Eu estive ontem no Castelão, em Fortaleza, graças a Deus já estou em casa, né? Já estou aqui nos estúdios do canal Machão da Gama. Aproveitar aqui para agradecer também a hospitalidade, né, da torcida vascaína lá em Fortaleza. Fui muito bem recebido, muita gente veio conversar comigo, muita gente pediu para tirar foto, enfim, conversar sobre o Vasco. Muita gente reclamou bastante, né, do time, pediu para eu falar aqui no vídeo, para cobrar o Maurício Barbieri, para cobrar a demissão do Maurício Barbieri, para cobrar o Paulo Brax, enfim, para reclamar. Eu notei assim a torcida realmente muito chateada e muito decepcionada, uma torcida que não merecia passar por isso, né? Muita gente que veio de muito longe, cara, que foi de muito longe, perdão, para acompanhar o jogo no Castelão, porque, cara, quando o Vasco joga no Nordeste, é o Nordeste inteiro que se movimenta ali para poder estar presente no jogo, né? Então teve gente que pegou 10 horas de viagem, 12 horas de viagem, 20 horas de viagem, enfim, galera se desdobrando, né, para acompanhar o Vasco de perto, mas o Vasco dentro de campo, mais uma vez, se decepcionando. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, na parte de baixo. Vamos só do 14º para baixo. O Bahia é o 14º com 7 pontos, ainda não jogou na rodada. O Inter tem 7 pontos também, ainda não jogou. O Goiás, primeiro time fora, tem 7 pontos e já jogou na rodada. O Vasco, primeiro dentro, tem 6 pontos e também já jogou na rodada. O Corinthians tem 5, o América tem 4. Os dois ainda vão jogar e podem ultrapassar o Vasco. O lanterna é o Curitiba, que tem apenas 3 pontos e também já jogou nessa rodada. Então o Vasco pode terminar aí na vice-lanterna, né? O Vasco pode terminar na vice-lanterna essa rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, o trabalho até agora do Paulo Brax e do Maurício Barbieri é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que a campanha do Vasco esse ano é pior do que das outras vezes que o Vasco caiu. O Vasco foi rebaixado 4 vezes, né, infelizmente, na sua história. E essa campanha de 2023 só é melhor do que a campanha de 2015. Lembra que o Vasco fez aquele 2015 horroroso, fez uma pontuação pífia no primeiro turno? Então, o time de 2023 até o momento só é melhor que o time de 2015. De resto, é pior na pontuação do que todos os outros times que foram rebaixados vestindo a camisa do Vasco. Então, um trabalho muito ruim do Barbieri, um trabalho muito ruim principalmente do Paulo Brax, né? Porque ele que montou essa equipe e ele teve dinheiro para montar essa equipe. Ele gastou 110 milhões de reais para montar essa equipe
que é pior do que as outras equipes que o Vasco foi rebaixado, né? Pior do que muito time que a associação montou sem dinheiro. Quantas vezes a gente não viu o Vasco montar aí time sem dinheiro, que era melhor do que esse aí? A escalação que o Vasco terminou a partida ontem foi um horror. Era uma escalação digna de associação, digna de Vasco, aquele Vasco que não tinha dinheiro para nada. E aí o Paulo Brax gasta 100 milhões de reais e monta um elenco desse nível, enfim, é inacreditável, é um trabalho muito ruim, muito ruim. É que futebol é diferente, né? E a gente vê também uma omissão assim danada, né, da 777, porque, sinceramente, se no seu trabalho, no meu trabalho, se a gente apresentar números tão ruins, né, gastando tanto dinheiro, você é demitido na mesma hora, com toda certeza. Mas no futebol tudo é diferente, né? Vamos falar aqui sobre o Maurício Barbieri. Cara, o Vasco de Maurício Barbieri não venceu um jogo sequer no mês de maio. O Vasco não venceu um jogo no mês de maio. Esse é o Vasco de Maurício Barbieri. Nos últimos 11 jogos, o Vasco só teve uma vitória, que foi a vitória contra o Atlético Mineiro, levando a pressão danada na estreia do Campeonato Brasileiro. Então é um trabalho muito, muito ruim do Barbieri, um trabalho muito ruim do Paulo Brax, e a torcida do Vasco quer mudança, né? A gente sabe que, cara, provavelmente o Paulo Brax não vai ser demitido, né? Vai continuar. Então, a torcida tem a esperança de pelo menos uma demissão do Maurício Barbieri para tentar mudar essa rota, porque a gente já viu que o Maurício Barbieri não consegue tirar absolutamente nada desse time, que ele está perdido, que é muito improvável que esse trabalho do Maurício Barbieri reencontre uma rota de sucesso, né? Então a torcida está aí ansiosa por uma demissão, por uma troca do comando técnico do Vasco da Gama e a saída do Maurício Barbieri. A informação que a gente tem de momento é que, nesse momento, o Barbieri continua, né? Não tem nenhum burburinho ainda de que pode acontecer uma demissão do Maurício Barbieri. Mas o Vasco, que a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, muita coisa vai acontecer, talvez, né? Um choque aí de gestão, um choque de ordem, pode acabar culminando na demissão do Maurício Barbieri. Mas eu, sinceramente, acho bastante improvável que o Maurício Barbieri caia antes do clássico contra o Flamengo. Aí não sei se ele resistiria a uma derrota contra o Flamengo no clássico, né? Porque, sinceramente, eu não vejo o Vasco conseguindo ganhar do Flamengo, né? Na próxima segunda-feira. Então, se continuar com o Maurício Barbieri, com toda certeza vai perder também na segunda-feira. E aí a gente não sabe se ele vai resistir a mais uma derrota. Eu, por mim, já teria, demitido o Maurício Barbieri. Mas quem decide é o Paulo Brax, né? Vamos ver o que ele vai decidir aí durante a semana, mas a informação é que nesse momento o Barbieri continua. Protestos agora, né? Tivemos protestos na sede da 777, a torcida organizada do Vasco, lá da Flórida, lá de Miami, se manifestou lá em frente ao prédio da 777, lá nos Estados Unidos, e eu vou colocar aqui um trecho para vocês. Fora Barbieri! Fora Barbieri! Fora Barbieri! Segura a faixa aí, cara. Vamos! Vergonha! Time sem vergonha! 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 Time sem vergonha! Abel! Vai se fuder! O nosso Vasco não precisa de você! Abel! Vai se fuder! O nosso Vasco não precisa de você! Vamos, porra! Salgado! Prometeram, porra! Prometeram, caralho! Obrigado, safado! Respeita o torcedor, caralho! Tem que respeitar o time! Deu dinheiro! Torcedor vai tomar no cu! Respeitar! Vai tomar no cu! Isso aqui é Vasco pra caralho, porra! Vai tomar no cu! Cadê o dinheiro, porra? Cadê o dinheiro, porra? Where's the money? Where's the money? O Vasco é o torcedor! Ninguém manda, quem manda é o Vasco, é o torcedor! Aqui é Vasco, porra, cadê o dinheiro? Então tá aí, né? Essa foi a manifestação do pessoal lá de Miami, né, da Flórida. Parabenizo aqui, tem que se manifestar mesmo. Não tá sendo legal essa condução nesse primeiro momento aí da 777 com o Vasco, e fizeram bem ali, um protesto pacífico, tranquilo, sem machucar ninguém, sem ameaçar ninguém, enfim, dentro das 4 linhas, né, do jogo. E existe agora também uma expectativa de acontecer um protesto na chegada do Vasco no Rio de Janeiro, né? O Vasco deve desembarcar hoje à tarde aqui no Rio de Janeiro e tem aí esse clima de tensão no ar, que pode acontecer um protesto também no aeroporto. Vamos aguardar, né? Se acontecer, é claro, a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui, vou descansar um pouquinho agora, que eu cheguei
agora há pouco de Fortaleza, né? Descansar, tomar um banho, relaxar. E se acontecer mais alguma coisa, eu volto para informar aqui no canal. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!